Nossa saudação aos amigos e amigas internautas. Com muito prazer e com a graça de Deus, estamos iniciando o programa A Bíblia Fala. Estamos aqui mais uma vez para estudar a Palavra de Deus juntamente com os nossos amigos internautas. Trabalhando conosco na produção e apresentação, a irmã Rosana Petri. Nos trabalhos técnicos de áudio e vídeo, o irmão Aldo Pimentel. Nossa saudação, mais uma vez, aos nossos amigos internautas. Irmã Rosana, sua saudação. Eu saúdo a todos que nos acompanham nesse programa. Estamos aqui novamente para estudarmos mais um pouquinho sobre a Palavra de Deus e ouvirmos alguns louvores em sua homenagem. Muito bem, vamos fazer uma oração pedindo a presença do Espírito Santo conosco. Grande e poderoso Deus, estamos aqui mais uma vez para falar sobre os seus ensinamentos. Nós rogamos a presença do Espírito Santo conosco para que tudo que aqui comunicarmos seja do proveito espiritual dos nossos amigos internautas. Pedimos também ao Senhor que dê a eles a sabedoria do entendimento para que possam realmente tirar proveito daquilo que falarmos sobre a sua palavra. Muito bem. Vamos hoje tratar de um assunto interessante aqui na nossa programação, irmã Rosana. Certamente, todos nós sabemos do valor da oração. É por isso que oramos. No entanto, não é um exercício espiritual fácil de ser praticado. Temos os inimigos da oração: o cansaço físico, o sono, a preguiça mental, a dificuldade de concentração, os sons do mundo, as tarefas cotidianas, a falta de fé no que Deus pode fazer, etc. Não é fácil reservar tempo para a oração, mas é preciso fazê-lo. No livro de Daniel, no capítulo 6, ele nos relata que foi lançado na cova dos leões, devido ao costume de orar para o seu Deus, e não ao rei Dario, conforme assinado por um decreto feito por esse mesmo rei. Que então as pessoas não poderiam orar para outros deuses, que não fosse ele. Então, nesse texto, ele nos apresenta um homem acostumado à oração. Daniel era, então, um homem acostumado à oração. E peço para o irmão Vargas nos ler o versículo 10 do capítulo 6 de Daniel. Então vejamos o que nos diz esse versículo 10 do capítulo 6. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Por causa da sua comunhão com Deus e sua vida íntegra, como nos fala o versículo 4 desse mesmo capítulo, e próspera, como nos fala o versículo 2 e 3. Então, ele era acostumado à oração, por causa dessa comunhão que ele mantinha com o Pai, e a sua vida com isso era uma vida íntegra e próspera. Irmão José nos leu o versículo 2, o 3 e o 4. Vejamos então o que nos falam esses 3 versículos. E sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia o espírito excelente e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito
do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. A fim de derrotá-lo, os seus inimigos resolveram atingi-lo no centro de sua força, que era na sua vida de oração. É preciso ver aqui a artimanha de Satanás, inimigo da oração. Ele sabe que a oração é a fonte de vigor espiritual dos filhos de Deus. Se o inimigo destruir a vida de oração de uma pessoa, então ele não precisa fazer mais nada. Se cada um de nós averiguar o tempo em que mais fracos estivemos espiritualmente, o tempo em que cedemos mais espaço ao pecado, concordaremos que foi em tempo de pouca ou nenhuma oração. Satanás balança o berço quando dormimos em nossas orações. Isso são palavras de Joseph Hill. Daniel entendeu, no entanto, que mesmo que haja um imperativo para não orar, mesmo que orar signifique um sacrifício, ele ainda assim iria orar. Nenhum homem é maior que a sua vida de oração, e Daniel sabia disso. Nós devemos orar, mesmo que todas as forças naturais e sobrenaturais tentem nos desestimular. Ainda que com lutas, devemos orar. Muito bem, vamos louvar o nosso Deus, então, com o hino Orando. Recebo mais poder, orando me entrego ao meu Deus, orando me esqueço até do mundo, sinto paz em um segundo, sinto o céu bem junto a mim. Orando posso até tocar o céu. Orando me entendo com meu Deus. Orando digo a Ele o que sinto. O
Veremos agora alguns motivos pelos quais devemos orar. A oração nos faz pessoas melhores. Em Daniel havia um espírito excelente. O nosso espírito se refina em contato com o Espírito de Deus. Eles se comunicam. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, conforme nos diz Romanos capítulo 8, versículo 16. E o Espírito Santo auxilia o nosso espírito em oração, está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 26. Essa comunhão deliciosa de nossa alma com a luz molda o nosso caráter. Daniel era de uma vida lindíssima. Oração e vida santa são uma coisa só. Repito, oração e vida santa são uma coisa só. A ausência de uma significa ausência de outra. Oração fará o homem parar de pecar, ou o pecado o seduzirá para parar de orar. Abandone o quarto secreto e sua vida entrará em declínio. Quem ora bem vive bem. Que o nosso caráter seja moldado pela constância em oração e não por fatores externos. Então nós vimos que um dos motivos que devemos orar, né, é que a oração nos faz pessoas melhores. Outro motivo é que a oração nos faz confiar mais no Senhor. O verso 10 nos mostra que Daniel teme mais a Deus do que aos homens. Então ele dizia assim: ainda assim vou orar. Ele confia no Senhor. Os reinos passam, pensava ele, mas o Senhor é eterno. Quem ora mais, confia mais no Senhor. Assim como vamos confiando mais em uma pessoa após um tempo gasto com ela. Não confiamos em estranhos, mas em amigos. À medida em que oramos, criamos uma amizade com Deus e aprendemos a confiar nele. Paulo dizia: porque eu sei em quem tenho crido. Isso encontramos em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. À medida em que oramos, mais a nossa fé aumenta também. Em um tempo em que tem se tornado comum os crentes procurarem auxílios terapêuticos em profissionais, devemos redescobrir o segredo de depositar aos pés de Cristo o nosso fardo. Jesus nos convida a ir a Ele primeiramente, não aos homens. Então, veremos o que nos diz Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Jesus falou e Mateus escreveu em seu evangelho, no capítulo 11, versículo 28 a 30. E lhe perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para as fazeres? Jesus lhes respondeu: eu vos farei uma pergunta, respondei-me, e eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei. O tempo gasto de joelhos em oração fará mais para remediar as dores do coração e a tensão nervosa do que qualquer outra coisa. São palavras de George Stewart. Devemos, nesse momento, refletir também sobre a bênção que é orar por outra pessoa. A intercessão ajuda-nos a confiar juntamente no Senhor. Quem orar com mais intensidade e constância
terá mais vitória sobre as preocupações comuns. Vamos ver o que encontramos em Filipenses, capítulo 4, versículo 6 e 7. Em Filipenses, então, no capítulo 4, versículos 6 e 7, encontramos estas palavras: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e vossa mente em Cristo Jesus. A oração atrai o poder de Deus. Daniel, por causa de sua vida de oração, está agora na cova dos leões. Ele está em perigo de morte e não pode fazer nada. Todo o seu esforço agora é em vão. É o que nos diz a Bíblia Sagrada em Daniel, capítulo 6, versículos 16 e 17. Em algum tempo Deus parece não ouvir nossa oração. Ou então achamos que Ele está demorando demais para agir. Em nossa limitação, não entendemos o modo de Deus agir. No entanto, a história tem demonstrado que quando Deus, na sua soberania, quer agir, nada lhe é impossível. Ele enviou os seus anjos a fechar a boca dos leões, o que para o rei era uma possibilidade. Para Daniel era uma realidade. Vejo tanto simbolismo entre os leões citados por Daniel e o nosso adversário que ruge como leão procurando alguém para tragar, o que nos diz a primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, versículo 8. Deus ainda fecha a boca dos leões. Jesus é o mais valente. Os anjos ainda estão em ação. O nosso pecado é que impede que Deus opere mais milagres em nossa vida. A oração é uma porta aberta para a ação de Deus. Deus governa o mundo por meio das orações dos santos. Ainda que com dificuldades, com lutas, com fraqueza, aprendamos a orar. Que a oração seja para nós um hábito diário, que experimentemos o poder de Deus através desse canal que é a oração. Que nos identifiquemos com o Senhor Jesus, que preferia a oração às multidões, que dava o melhor do seu tempo para estar com Deus. Desliguemos o rádio, a TV, o computador, o celular, entremos num lugar secreto e mantenhamos uma comunhão com Deus. Há recompensas nisso. Jesus nos fez um convite. Vinde a mim. E esse convite nós encontramos em Mateus capítulo 11, no versículo 28 a 30, onde está escrito: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Vamos então complementar a nossa reflexão sobre a oração, louvando o nosso Deus com o belo hino Em Oração. A te
Gostaríamos que a irmã Rosana fizesse a oração final do nosso programa de hoje. Bondoso Pai Celestial, agradecemos a oportunidade que tivemos de estudar Sua palavra. Sabemos que a oração nos faz pessoas melhores, nos faz confiar mais no Senhor e no seu poder. Por isso pedimos para que nada nos impeça de manter essa comunhão diária, para sermos cada vez mais fortalecidos pelo seu amor. Isso pedimos e agradecemos através do seu amado Filho, Jesus. Amém. Muito bem, amigos, estamos chegando ao final do programa A Bíblia Fala de hoje. Agradecemos a companhia de todos, desejamos uma semana feliz para os nossos amigos internautas. Obrigado pela vossa companhia, agradecemos ao nosso Deus esta oportunidade de estar aqui pregando a sua palavra. Agradecemos a companhia da irmã Rosana e do irmão Aldo Pimentel nos trabalhos técnicos de áudio e vídeo. A todos os nossos agradecimentos e fiquemos com o nosso bom Deus.